E aí, pessoal, tudo bem? Estamos no ar? Estamos no ar com mais uma edição do GDMF, o grupo de discussão do marketing farmacêutico. Meu sonho de criança poder apresentar isso. Cadê o mala do Guilherme? Sumiu. Hoje estou aqui sozinho apresentando o GDMF e tenho um convidado especial para falar com a gente hoje. Vamos dar um show de conhecimento, de dados, de KPIs, de benchmarks. Todo mundo aí que me vê falar aí, os clientes, todo mundo que me vê todo dia aí na indústria farmacêutica, não vou falar enchendo o saco de vocês, porque não é isso que eu faço. Eu vou lá, falo muita coisa, vocês sabem que eu gosto de falar bastante. Meu nome é Luiz Marcelo, mas todo mundo me chama de Luba. Eu sou o sócio-diretor da Rovo Publicidade. Estamos aqui com o GDMF, o nosso grupo de discussão do marketing farmacêutico, para poder trazer bastante informação, discussão, promovendo o crescimento da nossa área aí, de tanto que se fala sobre o marketing farmacêutico, sobre os grandes desafios que a gente tem enfrentado aí nesses tempos de Covid, de não Covid. Estamos aí nessa loucura. Hoje o nosso convidado especial é o Fábio Drigo. O Fábio Drigo, ele é diretor da H2H Perception, uma empresa de pesquisa fantástica, maravilhosa, que veio com uma pesquisa. Eu conheci ele há muito pouco tempo, confesso, mas a gente teve uma química muito boa, uma conexão muito boa de muitas ideias que a gente pode trocar ainda. Mas eu acho que ele trouxe uma pesquisa, e quando a gente fala de pesquisa, a gente traz dados palpáveis, dados importantes sobre o que tem acontecido aí durante a pandemia, quais tem sido a reação dos médicos, dos pacientes, o que tem acontecido nesse mercado, e eu vou deixar ele se apresentar, vou deixar ele apresentar a empresa para vocês, ele vai falar um pouco sobre essa pesquisa e a gente volta aí num bate-papo. Pessoal, fiquem ligados aqui nesse HTML de vocês, aí nessa página de internet, vocês têm um box para fazer perguntas, façam suas perguntas, a gente tem aqui um chat onde eu consigo ir perguntando para o Fábio, eu mesmo posso responder algumas coisas, e a gente pode ir conversando aqui nessa live, que deve durar mais ou menos 1 hora aí, tá bom? Então vamos lá, Fábio, seja bem-vindo ao GDMF. Ô Luba, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de participar do grupo. Acho que nunca foi tão importante a gente ter essa troca, estar juntos literalmente, né? Então a ideia dessas pesquisas que a gente está conduzindo institucionalmente é justamente essa, a gente trazer talvez não soluções, mas trazer reflexões, acho que é mais importante isso ainda, trazer reflexões do que está acontecendo no cenário atual, o que está acontecendo na ótica de médicos, o que está acontecendo na ótica de pacientes, o que está acontecendo na ótica da sociedade, para que contribua aí com as empresas para a tomada de decisão. É um momento de crise é mudança abrupta, mas a gente pode olhar a crise e pode olhar a mudança com um lado positivo também, né? Uma oportunidade aí para repensar processo, para repensar atividades. Eu acho que é um momento propício para isso. E a ideia, Legal, então, Fábio, aqui é fala apresentar um uma pouco sobre a sua pesquisa. empresa aí. Legal. A Edit Perception nasceu o ano passado. A Edit já existia há alguns anos com foco na indústria farmacêutica, e a Perception, ela é uma empresa que faz parte de um grupo que chama Grupo Investiga, que tem um ponto em comum: saúde. Então, tem empresas ligadas na área de estudos clínicos, tem empresas ligadas na área de estudos sensoriais, a Perception muito ligada na área de estudos quantitativos, estudos de neuromarketing também. A gente tem um braço de neuromarketing bastante forte, e a Ed2Ed tinha um foco bastante em estudos qualitativos de entendimento de jornada de paciente, entendimento de comportamento, de comportamento de uma maneira geral. Então a gente uniu os esforços e foi um casamento muito feliz. A gente tá conseguindo apresentar algumas novidades importantes para o mercado, e essa sinergia das empresas, da gente poder trazer uma estrutura de empresa que tem know-how em estudo clínico, agrega muito para os nossos estudos, trazer o know-how de estudos sensoriais para dentro da indústria farmacêutica também, está trazendo grandes novidades aí. A gente está aqui para ajudar todo mundo e crescer juntos, né? E passar essa novo normal, assim, essa palavra que virou clichê, mas é uma verdade, chegarmos lá todos juntos.
O que eu trouxe Legal, vamos lá. hoje é uma pesquisa que a gente fez com médicos. É a primeira pesquisa que a gente desenvolveu institucionalmente, e a gente já tem mais duas pesquisas, uma pronta com pacientes, que a gente pode pensar em um outro momento para apresentar para vocês, e uma tentando entender telemedicina na ótica de pacientes, que está saindo do forno também. Logo a gente traz novidades aí, divulga para vocês. Bom, vamos lá Legal. para a apresentação, então. Eu acho que eu vou passar um sumário aqui da apresentação. Então, esse projeto foi feito com 110 médicos. Nós pensamos a amostra dividindo em dois grandes blocos. Um bloco que a gente chamou de saúde integral, que nós consideramos clínicos gerais, pediatras e ginecologistas, que tem uma visão mais ampliada aí, tem uma visão mais ampliada dos pacientes, e um outro bloco de especialistas. Nós tivemos participações de neurologistas, cardiologistas, oncologistas e reumatologistas. Então, a ótica desse projeto está dividida nesses dois grandes grupos. A gente teve uma representatividade aí de médicos de 3 até 30 anos de profissão, uma concentração maior entre 6 e 25 anos. Então, essa foi a amostra. Qual foi o primeiro aprendizado da amostra, Luba? Que os médicos, como toda a sociedade, assim como todo o planeta, estão bastante ansiosos, né? 65% deles se declararam ansiosos. Isso daqui a pouco eu vou retomar esse slide, que é uma coisa bastante importante, a gente somando algumas informações aqui. O impacto gigantesco na vida dos médicos, né? Antes da Covid, a gente achou um número médio aí desses 110 médicos, de uma média de 200 atendimentos por mês, né? E o que a gente viu durante a Covid é que os consultórios estão abertos, mas o volume de atendimentos realmente teve um impacto muito grande. A gente chegou numa média de 55%. Né? Então, essa ansiedade do slide anterior aí se soma não só pelo cenário que a gente vive de uma maneira geral, de doença, de preocupação, de vacinas, também a gente agrega esse impacto importante na vida dos médicos em relação à atividade de consultório. Né? Eles reduziu em 55%, isso não é um número qualquer, não, é um número bastante expressivo, impacta em rotina, impacta em rendimento, impacta em várias dimensões. Isso vai explicando também essa ansiedade. Como todo brasileiro, os médicos também se consideram bastante positivos, o futuro na expectativa deles é positivo. Pós-crise, o que eles querem, o que eles imaginam é uma normalidade de atendimentos. Até aqui tem um dado importante, o grupo de saúde integral é até mais otimista, eles acham que vai ter um aumento de atendimento no pós-crise, né? Aquela ideia de que a gente está com... algumas doenças estão sendo represadas, a gente está vendo isso na mídia, a gente está ouvindo isso dos médicos, é uma realidade. Isso vai impactar futuramente aí em um perfil de atendimento de pacientes talvez um pouco mais grave, um volume de atendimentos um pouco maior também. Mas a expectativa é que o futuro retome a sua normalidade, né? Que os médicos voltem a ter os atendimentos que tinham antes da crise. Um dos objetivos do projeto também foi entender relacionamento, né? O que está acontecendo entre indústria e a classe médica, e aqui tem alguns dados bastante importantes, né? No geral, os médicos consideram que as visitas continuaram, o que mudou bastante foi a frequência diminuiu um pouco, né? Os médicos sentem um afastamento por causa disso, e aqui para mim, começa a aparecer uma primeira oportunidade, que é a gente tentar equacionar o distanciamento com a presença, né? Essa questão de estar junto, mesmo que separado, né, que também tem muita hashtag usando isso, acho que é uma realidade importante, né, porque os médicos sentem que teve um certo distanciamento. Bom, um outro ponto importante da pesquisa, a gente tentou entender a relevância
das visitações, a gente encontrou aqui, se a gente olhar pelo total, um percentual aí que os médicos acham que as visitações perderam um pouco da relevância, né? Eu acho que aqui se explica bastante porque, obviamente, os médicos estão com foco em outros temas, né? Então, aqui tem uma oportunidade também no sentido de adequar duas coisas, adequar formato, né? Já que a gente teve que ter uma mudança abrupta em relação ao como a gente estava fazendo relacionamento com os médicos, e também conteúdo, né? Que tipo de conteúdo no momento que o médico está ansioso, no momento que o médico tem 55% de redução da clínica dele, que tipo de conteúdo é relevante para esse médico no momento. Eu acho que são duas palavras bastante importantes aí, tanto o formato quanto o conteúdo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais em relação a isso, mas você vê que 50, se a gente olhar pelo total, 58% dos médicos consideraram estão entre indiferente e irrelevante, ou até mesmo muito irrelevante, a visitação da indústria. Bom, em relação ao formato, como eu falei, é importante a gente pensar em formato. A gente ficou curioso em entender dos médicos como é que eles pensam formato e que canais eles acham melhor no momento da pandemia. Bom, antes, obviamente, esse dado é de senso comum, todo mundo conhece. Antes da Covid-19, a gente tinha uma representatividade muito grande do presencial nos consultórios, né? Então, o WhatsApp também já estava presente, o contato telefônico também estava presente, mas o grosso, né, o grande volume, tanto para especialistas como generalistas, essa questão presencial. Durante a crise, o que aconteceu? Uma migração muito grande para o WhatsApp. Né? O WhatsApp, além de ser o canal mais usado durante a crise, é o canal que os médicos consideram o melhor também. Né? Aqui tem um ponto bastante interessante, que é assim, em pensar como é que a gente vai trazer a realidade do WhatsApp dentro de um contexto mais amplo, talvez um contexto de telemedicina, um contexto de relacionamento indústria, classe médica, um relacionamento médicos-pacientes, né? Porque hoje, até o momento dessa pesquisa, é o canal que eles acham melhor. Obviamente, uma explicação, a gente pode inferir algumas questões em relação a isso, hoje é a ferramenta mais prática, é a ferramenta que todo mundo tem no celular, é a ferramenta que todo mundo já estava habituado a utilizar. Então, aqui acho que o grande desafio é como é que a gente evolui em cima de uma plataforma como essa, ou como é que a gente adequa as plataformas que a gente pensa na indústria e utilizar, agregando talvez essa ferramenta, né, que é um ponto que às vezes tem um esforço muito grande de desenvolvimento de coisas, e a gente vê que talvez a ferramenta mais democrática, vamos falar assim, já dê conta de uma parte das soluções. Mas acho que essa questão da presença do WhatsApp, cada vez mais, nos estudos que a gente está fazendo, está se intensificando, até o momento, como uma solução mais prática para os médicos e a solução preferida deles. No futuro, o que a gente aprendeu com o estudo, Luba? O futuro pós-crise vai dividir um pouquinho a opinião, contato interpessoal se mantém bastante valorizado, né? E, na nossa opinião, deve permanecer. Né? O modelo ideal está caminhando, está sinalizando, a tendência é um mix balanceado entre real e virtual. Quando você olha os dados aí, se a gente olhar pelo total, 46% dos médicos declararam que o presencial, a presença do representante, a presença do laboratório fisicamente ainda é muito importante. O WhatsApp aparece com 40% de preferência, então tem uma divisão nos canais que os médicos gostariam de ser abordados, e aí já vão aparecendo outras coisas com menos frequência, aí o telefone se mantém, o e-mail se mantém,
né? E se você olhar, independente, médicos de saúde integral, médicos especialistas, esse padrão aí mais ou menos vai se manter, né? Então, é um ponto a ser pensado. Dá para a gente ter hoje, Fábio, dá para a gente ter hoje um modelo 100% virtual? Dá, né? Acho que é a melhor solução. Eu acho que isso a gente tem que pensar com mais carinho, né? Tem que olhar isso com mais atenção. Bom, de uma maneira geral, os médicos percebem que a atuação dos laboratórios está atendendo eles nesse momento, né? Mas tem aí um espaço importante de melhoria. 32% dos médicos classificaram a atuação dos laboratórios de regular a ruim durante esse momento. Então, é um indicador importante, embora a maioria considere de bom ou até mesmo muito bom, a gente tem uma parcela importante. Saúde integral, por exemplo, você vê lá que 33% deles falaram que uma atuação regular, isso se a gente olhar pelos especialistas também, 22% falaram que uma atuação regular, e até alguns falaram que uma atuação ruim. Quem falou, quem julgou a atuação dos médicos durante a crise como ruim ou regular, a gente encontrou alguns pontos importantes aqui. O primeiro ponto foi o do distanciamento. Voltando ao segundo slide que eu apresentei aqui dessa apresentação, a gente vê que a questão de estar presente é muito importante, e a gente vê que aqui a questão do distanciamento impacta bastante na visão dos médicos em relação à imagem dos laboratórios. Então, distanciamento, um atendimento padrão ou com falta de adaptação, né? Acho que esses são os pontos importantes. Ou eu estou presente, parece que a gente não teve mudança, parece que 55% do meu consultório não foi comprometido, ou parece que eu não estou ansioso, ou que não está acontecendo nada, ou que não teve um esforço do laboratório na adaptação. Isso vai se refletindo numa imagem não tão positiva das marcas, né? Então, eu acho que é uma soma. A gente tem que estar presente e a gente tem que estar adaptado, né? Basicamente, essas foram as notas. Quando a gente olha do outro lado, o lado de nota boa, muito boa, a gente vê que é exatamente o contrário, é o espelho invertido ali do slide anterior. A gente vê que quem considera uma atuação boa ou muito boa é porque o laboratório estava próximo. O laboratório estava próximo e estava adaptado, né? Sentiram um processo de virtualização, sentiram um processo de adaptação, os laboratórios correram para poder dar conta de manter o relacionamento com a classe médica ativa e produtiva, né? Então, isso são pontos importantes também que a gente vê nessa pesquisa. Acho que a grande oportunidade, até essa parte da apresentação, é esse discurso dos separados, porém juntos, faz todo sentido, né? Quem avaliou negativamente porque o laboratório simplesmente se afastou. Obviamente, o afastamento é uma necessidade, mas tem ferramentas aí para a gente estar presente, né? Então, esse atendimento flat, isso de não ter um esforço de adaptação, ou de demonstrar para os médicos que nós estamos preocupados com isso se reflete numa imagem não tão positiva, né? Bom, nós incluímos uma pergunta nesse projeto para entender de forma espontânea que os laboratórios estavam mais presentes antes da crise, né? Obviamente, isso mudou entre saúde integral e especialistas. A gente vê aí, aparece, se a gente olhar pelo total, Roche, Libes, Axê, são laboratórios que têm uma presença bastante intensa. A Roche tem uma presença bastante expressiva entre especialistas. Mas esse slide aqui foi só para a gente entender o que estava mais presente na mente dos médicos naquele momento. Acho que o mais importante é esse outro slide aqui. Que quando a pergunta era que laboratórios estão se destacando durante a crise, olha que dado, para mim foi um dado que até me assustou, me surpreendeu e me assustou, né? 85% das respostas
ficaram, 85% dos médicos responderam que nenhum laboratório estava se destacando, né? Algumas menções isoladas ali em relação a algumas marcas, mas acho que tem um grande espaço, um espaço gigante que precisa ser preenchido ou que pode ser capitalizado pelas indústrias na área da saúde em relação a isso, né? Então, no momento que eu mais preciso, no momento que eu estou mais ansioso, no momento que eu estou com uma alteração significativa de consultório, eu não percebo ninguém se destacando em relação a isso. Então, é um dado bastante expressivo que pode ser olhado dos dois lados, de uma forma negativa, que realmente a indústria não está presente, ou de uma forma positiva, que a indústria tem grande oportunidade de comunicar, tem grande oportunidade de fazer ações, tem grande oportunidade de criar alternativas aí para preencher esse buraco. E aqui é uma coisa que eu penso, eu inclusive estava discutindo com um cliente hoje em relação a isso, é que justo nesse momento onde a saúde está ganhando relevância, a classe médica nunca foi tão valorizada, né? A gente ouve aí, a gente tem um outro estudo dentro da empresa, que não com pacientes nem com médicos, mas com consumidores, que a gente está tentando mapear mudanças e algumas tendências de mercado, que fala que a classe médica nunca foi tão valorizada, né? A gente vê que a indústria farmacêutica, que é a indústria que está ligada diretamente ao contexto, né, a questão de saúde, ela está mais ausente, né? Então, é uma coisa que chama bastante a minha atenção, e os clientes que eu tenho conversado também estão chamando bastante a atenção deles. Obviamente, a gente sabe que a indústria é muito regulamentada, tem muito compliance, tem muitas regras, mas isso não pode virar pelo menos na minha opinião, não pode virar uma desculpa, né? Acho que tem que sim ter algum tipo de ação. Bom, o futuro no pós-Covid, o que a gente aprendeu? O futuro no pós-Covid, obviamente, vai deixar cicatrizes. Tecnologia aparece como uma coisa que veio para ficar, e a tecnologia vai ficar presente em vários momentos, vai ficar presente na visitação, vai ficar presente na telemedicina, vai ficar presente em outras dimensões também. Então, aparece com bastante intensidade. Bom, regularização, como eu falei no pós-crise, a expectativa é que volte à normalidade, né? Os laboratórios aumentarão até os contatos com a classe médica no pós-crise, né? E com a regularidade, aí depende muito de especialidade, depende muito da estratégia de cada laboratório, mas a expectativa dos médicos é que tenha uma frequência de quinzenal a mensal, né? E quando a gente volte com uma frequência que varia entre quinzenal e mensalmente. Bom, nessa pesquisa nós quisemos também entender um pouquinho qual seria o canal ideal para se relacionar no pós-crise, né? E a gente encontrou aqui duas tendências importantes, né? A pergunta era qual que é o canal preferido no pós-crise, e a gente vê que o canal preferido oscilou novamente entre pessoal e WhatsApp, né? 46% da amostra ainda quer a presença do laboratório de uma maneira mais física dentro do consultório ou dentro de algum espaço, não necessariamente, porque a gente tem que pensar que tem que ser dentro de consultório, e 40% considera como canal preferido o WhatsApp para se manter o relacionamento, né? Isso a gente viu lá, o WhatsApp é o canal durante a crise, e parece que o WhatsApp vai se manter como canal preferido no pós-crise. E aí ficou um ponto de interrogação na minha cabeça se isso tinha a ver com faixa etária, né? Os mais jovens, os médicos mais jovens são mais tecnológicos, os médicos mais velhos são têm uma tendência mais à questão relacional, o olho no olho, né? O face-to-face. E, surpreendentemente, um outro dado que me surpreendeu nesse estudo foi isso, que a gente vê que quando a gente olhou a faixa de 3 a 15 anos de atuação, a gente viu uma preferência deles pelo pessoal,
né? E quando a gente olhou a faixa de 16 a 30 anos de atuação, a gente viu que a tendência deles era pelo WhatsApp, né? Pelo um canal digital, né? Me surpreendeu o dado, eu pensei que ia ser invertido, aí depois eu fiquei pensando, e a gente ficou pensando lá dentro da empresa, o que poderia responder isso. Talvez seja que o médico em início de carreira tem muito mais necessidade de um suporte, ou tem muito mais a necessidade da presença do laboratório, né, do que o médico que já está com o consultório estabelecido, já está com uma prática clínica bastante consolidada, então ele talvez tenha uma necessidade um pouco diferente do médico mais jovem. É uma inferência, mas eu acho que é uma coisa de reflexão mesmo, da gente pensar, né? Mas é um dado, de qualquer forma, um dado interessante. A minha expectativa era outra, te confesso, Luba. Ah, e nós também, nesse projeto, a gente quis entender qual que seria a via alternativa, né? Qual que seria a via alternativa. E foi um outro dado interessante do projeto, porque quem citou presencial como o canal preferido, considera o WhatsApp como canal secundário. Considera o WhatsApp como um canal secundário. Considera também telefone, considera também videoconferência, né? Mas ele está aberto, né? O cara que recebe presencialmente o representante, ou tem a tendência de valorizar a presença do representante, também tem a tendência, olha para a tecnologia de uma maneira positiva. E olha que interessante, já ao contrário, quem considerou o WhatsApp como canal preferido, fala que não tem canal preferido, não teria uma alternativa ao WhatsApp, né? Então, é um dado interessante, porque aqui acho que, no meu entendimento, a gente tem uma necessidade realmente de segmentar os médicos de uma maneira mais precisa, né? Entender primeiro qual que é o canal preferencial desse cara antes de ofertar qualquer canal para ele, né? Acho que no mundo ideal teria que ser um omnichannel lá, a questão de a gente estar no canal mais, mais adequado para cada médico, mas aqui a gente vê que tem uma tendência clara, assim, de quem tem já a tendência de valorizar a tecnologia, quer ficar nela, né? E o contrário, quem tem uma tendência a valorizar o relacionamento interpessoal tem a tecnologia como uma ferramenta possível, né? Então, acho que aqui a oportunidade é personalização de contato mesmo, segmentação de base. Acho que está na hora da gente começar a entender um pouquinho melhor o público que a gente fala, né? E antes de tomar qualquer atitude, a gente saber qual canal, em que canal direcionar a comunicação para ele. Acho que é um ponto bastante importante. Acho que os movimentos vinham acontecendo, né? Assim, a gente via já há anos essa questão do representante virtual não é um tema novo, não é um tema por causa da Covid, eu já estudo isso há, sei lá, 5, 6, 7 anos, eu venho fazendo projetos em relação a esse tema, mas agora eu acho que é a questão de acelerar coisas mesmo, né? O processo ser acelerado, e a gente precisa entender que cada médico tem uma preferência e um canal. Bom, o futuro, como eu já falei, vai deixar cicatrizes, o futuro ainda é incerto, embora seja positivo, né, seja otimista, né? O que os médicos sentiram, o que os médicos contaram para a gente dessa pesquisa, é que a tecnologia na saúde vai ser uma realidade, e mais do que a tecnologia na saúde, a gente vai ter um novo consultório, né? Tem os novos normais e a gente vai ter um novo consultório. Um cuidado com o atendimento ao paciente vai se intensificar, então a gente vai ter até fisicamente a gente vai ter algumas alterações. Eu ouvi de uma médica, por exemplo, outro dia, que ela falando, é pediatra, ela falando, a gente tirou todos os brinquedos, não tem mais brinquedos, não tem mais iPad com joguinho para as crianças brincarem,
tivemos que espaçar as cadeiras, então tivemos que espaçar a frequência de consultas, para a gente não ter um fluxo grande de pessoas dentro do consultório. Então, tem alterações na questão tecnológica e na questão física, né? E, além disso, tem alterações sociais, a questão de uma população mais consciente sobre saúde, né? Um paciente mais cauteloso, um paciente mais preocupado, isso vai acabar sendo incorporado na rotina quando a gente sair desse momento que a gente está vivendo, né? Então, até uma necessidade de um maior cuidado na hora de atender esse paciente. Então, a gente tem telemedicina, a gente tem tecnologia em saúde como uma realidade que veio para ficar, né? E acho que aqui tem grandes oportunidades para a indústria, né? Porque a telemedicina, é óbvio que já tem bastante movimento aí de se preocupar com ferramentas de telemedicina, mas a gente vê que o WhatsApp hoje está sendo um canal de telemedicina, né? E a gente vê que os médicos também não estão, assim, ampliando um pouquinho o que eu estou falando, a gente vê que, por exemplo, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que está aí, e como é que o médico vai dar conta de garantir um prontuário eletrônico ou uma emissão de um receituário digital. Então, isso tudo acho que são oportunidades para que a indústria possa ter uma ação efetiva, né? Então, essas sequelas vão ficar permanentes, né? Essa pesquisa tem algumas outras informações, eu ocultei só para deixar o nosso bate-papo aqui mais dinâmico, e a gente tem a outra visão também, que é a visão dos pacientes, é um estudo que ficou um pouco grande também, não vai dar para apresentar para vocês, mas a gente pode disponibilizar. E tem a questão da telemedicina, que está saindo do forno também, que fica aí já a oportunidade para quem quiser ter acesso, a gente manda com o maior prazer. O objetivo desse projeto, o primeiro objetivo é colocar uma luzinha aí para que a gente possa começar a pensar temas, né? Acho que não veio para fechar nada, veio para gerar mais discussão, gerar reflexões em relação ao que a gente está vivendo e o que a gente já vinha vivendo, mas se acelerou, né, Luba? Acho que é isso que é uma coisa importante também de ser dita. Com certeza, Fábio. Fábio, muito legal. Eu acho que você traz dados muito interessantes. A gente sabe, é uma pesquisa amostral, né? Você tem ali acho que são 290 médicos que foram os respondentes, é isso? Foram 110. 110 médicos respondentes, 110 claro, médicos. Ele dá uma tendência, mas assim, muitas das coisas a gente acaba tendo muita percepção de tudo isso. Para mim, o WhatsApp, cara, assim, o que aparece ali, primeiro me chama muita atenção, o WhatsApp, e depois eu tenho discussões muito profundas com departamentos de compliance. Alô, compliance, estou aqui. Porque em muitos laboratórios o pessoal fala, putz, aqui o WhatsApp não é uma ferramenta homologada. Cara, homologar no WhatsApp, cara. Porque ele é muito instável, ele sai do ar às vezes, né? Ontem saiu o eu fico pensando assim, se a fala do representante era homologada também, né? Se a gente gravava tudo que o representante falava ao vivo, né? Se a gente vai ter que gravar o que o cara fala também. Porque, assim, eu imagino que o WhatsApp, ele desempenha uma função social, de facilidade de acesso, por ser muito fácil de mexer, e por todo mundo utilizar como comunicação, né? E a gente sabe que isso é no Brasil, Índia, e alguns países específicos, e nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam os comunicadores direto, usam o Facebook. Mas, enfim, eu acho que esse meio de comunicação com o médico, que é esse chamar a pessoa para poder conversar, ele é muito parecido com uma ligação telefônica, né? Onde a coisa não vai acontecer exatamente ali. Você pode passar para ele um link de propaganda, né? Um link de uma plataforma oficial, com senha, onde tem autenticação desse profissional médico, onde eu estou totalmente dentro de todas as conformidades. Ninguém aqui está querendo propor que o marketing digital vai fazer alguma coisa fora do que preconiza a Anvisa, do que preconiza a sua lei de compliance, a sua interpretação de privacidade, ou sua interpretação de qualquer que seja a regra que você venha a seguir.
né? Então, me parece assim um pouco de zelo excessivo, essa coisa assim, não, WhatsApp não. Então, o mundo inteiro usa, todo mundo usa para tudo, mas não, aqui na minha empresa não pode, porque é uma coisa sagrada. Não, é um pouco difícil isso, né, de entender tudo isso. E até na questão da telemedicina, é claro que a telemedicina não precisa ser feita através do WhatsApp, mas pode se mandar um link para uma plataforma onde vai acontecer, né, toda coisa com certificado digital, com as coisas, enfim, inegavelmente é a plataforma mais fácil, pessoal. Não adianta querer ir contra as coisas e falar assim, não, doutor, no meu laboratório nós vamos mandar para você um link por Telegram, porque só no Telegram que foi homologado pela minha empresa por causa da regra XYZ. Eu acho que essa questão da segurança é um pouco de zelo excessivo, assim, a gente pode começar uma conversa ali e trazer o médico para a plataforma de propaganda, trazer o médico para atividades de webinar, trazer o médico para outras atividades, e o WhatsApp ser só um meio de comunicação para esse link. E nesse link ele vai lá colocar as credenciais dele de médico e vai fazer tudo que toda a regra precisa, que eu acho que é o que a gente tem esperado. Mas eu gosto muito de ver o povo falando, né? Então, assim, o médico está falando, eu quero que seja pelo WhatsApp, me chama lá que é mais fácil. É óbvio, né? Ninguém quer instalar um novo aplicativo, fazer um novo download, né? É um link que eu vou colocar ali, que eu vou chamar e vou conversar com esses médicos. Isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem que potencializar o que a gente já tem na mão, né? Assim, e realmente isso, a gente vê qual que vai ser o papel daquele canal, e não adianta a gente ter um canal maravilhoso, praticamente superior, vai aparecer o representante 3D lá no consultório do médico, sendo que o médico ou não quer usar, ou não sabe usar, ou tem limitações tecnológicas, né? Então, é tudo uma questão. É, O que a gente viu na pesquisa é claro, né? O WhatsApp hoje é o canal, né? Então, agora, o que a exatamente. gente faz Assim, com isso é uma me questão de preocupa muito. planejamento. Me preocupa muito assim esse zelo excessivo, porque assim as atividades de fato não vão acontecer ali. Então o que está ali não precisa ser gravado, né? A fala do representante no face to face ela nunca foi gravada, nunca será gravada, né? Imagino, não sei. De repente estou dando uma ideia aqui para eles. As atividades elas vão continuar acontecendo a partir do WhatsApp, né? Apesar do WhatsApp. Então assim é só para chamada que a gente faz, né? Então, assim, eu gostaria muito que todos tivessem esse entendimento e estressassem isso com os seus departamentos de compliance ou de regulatório ou de sei lá o quê, porque, assim, eu acho um pouco de preciosismo demais. Eu acho que o médico está dizendo que quer isso, né? Então, a gente consegue através disso, porque daí eu migro para as plataformas de controle. A gente tem feito muito PDFs clicáveis, né? Eu não sei familiarizado, eu posso colocar um link dentro de um PDF. Então, você tem uma solução visual interessante, né, atrativa, que não é só simplesmente um link pelado ali, e eu já consigo já passar uma mensagem, e a partir desse link eu caio, sim, num sistema controlado, com todas as camadas de segurança e credenciais que eu precisar. É verdade, acho que é um ponto importante. Acho que outro ponto, além dessa questão de tecnológica, de canais, né, é a postura da indústria, né? Assim, acho que a gente tem grandes oportunidades, e sinceramente, Luba, eu fico assim, eu fico me questionando como é que tem outros segmentos de mercado que não tem nada a ver com a saúde, entendendo o momento social que a gente está vivendo e se destacando nesse segmento. Você pega o segmento bancário, tem um grande banco aí, não sei se posso falar nome, mas tem uma grande marca aí que está se destacando muito no mercado em relação a isso. Você vê uma empresa na área de varejo também se destacando, trazendo novidades, entendendo essas demandas de consumidores, e a indústria, que era, no meu entendimento, a que teria não uma responsabilidade, mas a maior facilidade de se apropriar de certas coisas, ela está ela tá ausente. Ela está ausente com a classe médica e ela está ausente com os pacientes, porque a gente, nessa pesquisa não aparece, mas já dando um spoiler da outra, lá aparece também o mesmo dado. Então, eu acho que tem uma
Eu gosto muito dessa questão de como vão se apropriar de tudo isso, né? Assim, oi, Fábio, Oi, tá me tô ouvindo? lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo, sim. Ah, tá bom. Eu acho muito interessante essa questão da pouca apropriação da indústria em relação ao movimento de fomento da melhoria da crise, né? Quem vai trazer a vacina vai ser a indústria, né? Inevitavelmente será a indústria que vai trazer a vacina do Covid. E quando vai sair, a gente não sabe. Eu vejo previsões muito otimistas, por ser farmacêutico e por ter trabalhado já com desenvolvimento de produtos e por ter conhecer um pouco mais, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco para a gente ter total certeza, mas é a indústria que vai trazer isso. E não só a vacina, né? As outras doenças também não pararam. As outras doenças continuam, às Exatamente. vezes, até mais exacerbadas do que antes, né? E existe uma preocupação muito grande de como dar manutenção no tratamento dessas doenças, né? Como ajudar esses pacientes que estão em quarentena, isolados em casa, né? Como ajudar esse paciente que vai ter que se expor para ir para o hospital, esse paciente que vai ter que se expor para ir para o dentista, que vai ter que se expor daqui a um pouco, porque a vida vai ter que encontrar alguma forma, né? Então, uma pessoa que tem asma, por exemplo, ela tem risco maior, menor? Eu acho que a indústria tem que se posicionar cada vez mais em relação a isso, né? Tem que ajudar esses pacientes, é de total interesse dela, e ela ganha muito prestígio com isso. E eu acho que a indústria capitaliza pouco isso. Não que eu queira tirar proveito da crise, nada disso. É que ela, de fato, ela tem um papel importantíssimo no tratamento das pessoas. E é isso que eu acho que deveria se fazer um pouco mais, né? Essa Exatamente. função institucional das doenças, né? É, exatamente. Acho que a indústria farmacêutica era, ob- obviamente, a que deveria ser protagonista, né? E a gente vê pelos dados aí, pelas pesquisas que a gente está falando, que a sociedade entende que avanço científico e classe médica são super relevantes e a indústria que faz parte dessa cadeia está bastante ausente. Ok, a indústria tem um perfil até então um pouco conservador, né, pelas Low próprias profile, né? características e limitações, tem essa característica, mas talvez seja a hora de pensar o que fazer com isso também, né? Acho que a palavra crise como mudança abrupta é para a gente ter movimentos talvez diferentes do que a gente está acostumado. Obviamente respeitando todas as regras aí éticas e legais, Claro. mas acho que a gente tem espaço para fazer. Tem espaço, né? Tem espaço para fazer muita coisa. Tem, assim, nós atendemos um número bem grande de empresas no segmento. Algumas já estão com. Algumas a ficha já caiu e já começaram a fazer ações importantes, que é um primeiro indicador aí de que realmente pode ter uma mudança começando a acontecer. Não sei se no time que deveria, mas Legal. começando. Não, legal. Eu tenho visto algumas coisas. Eu acho que não é uma atuação nula, mas eu esperava muito mais. Assim, eu esperava um apoio cada vez maior para esses pacientes. Eu acho que a indústria tem esse papel. Ela pode desempenhar esse papel. Ela pode ganhar muito de imagem Com mesmo com certeza, isso, nisso tudo, né? com certeza. Atores muito menores, nem ligados à saúde, conseguem tirar proveito, e vamos entender tirar proveito, que eu acho que não é tirar proveito da crise, mas usar tudo para poder desempenhar seu papel de fato, né? De ajuda dessas pessoas, eu acho que seria muito legal. E falando em papel, Fábio, eu imagino assim, o papel do médico quarentenado, né? O papel do médico que caiu lá os seus 55% de atendimento, né? Eu fico imaginando o que fizeram para ajudar esse médico a vir para a telemedicina, né? Eu vi muitas poucas iniciativas. Eu vi o médico muito correndo atrás, eu vi alguns médicos correndo atrás, mas eu vi muito pouco. Eu acho que até a própria indústria ou até as próprias sociedades médicas, eu vi a dermatologia fazendo alguns comunicados, mas eu sinceramente não sei, não tive a oportunidade de ver o posicionamento de todas as sociedades ajudando o médico a ir para a telemedicina, que não é
não é um fetiche tecnológico, não é uma coisa dos Jetsons, né? Que é uma coisa, putz, vamos lá, o cara vai atender aqui de um jeito especial. Cara, é de função social mesmo, de dar suporte a esses pacientes que estão presos dentro de casa, né? Então, eu também achei que houve pouco suporte para ajudar esses médicos a virem para a telemedicina. Eu acho que a gente teve uma conversa, você me disse que às vezes as pessoas veem isso como um quebra-galho, alguma coisa assim. Eu acho muita coisa ainda está nesse plano, né? Nessa outra pesquisa com pacientes tem um dado interessante aí. Já estou contando a pesquisa para vocês já. Beleza, vamos dar um spoiler, vamos dar um spoiler já. A gente identificou que assim, tem uma parcela de pacientes que olha a telemedicina, que teve a consulta, mas ele não considera aquilo uma consulta. Até isso, né, é um passo atrás, não é só instrumentalizar, mas é explicar o que é telemedicina, que telemedicina é medicina, né? Essa outra pesquisa que a gente está desenvolvendo, ela nasceu justamente dessa questão, de que a gente entrevistava os pacientes, a pesquisa foi com pacientes com doenças crônicas, ou pacientes que estão em doenças que precisam de um tratamento prolongado. Então, a gente teve bastante doença crônica, teve um segmento de doença oncológica também, mas que a pessoa falava assim, a telemedicina como um quebra-galho. Ou a consulta virtual não é consulta. Então você vê que tem coisas assim, óbvio, todo mundo foi pego de calça curta, todo mundo precisou ter ações muito rápidas para não parar atendimento, não parar tratamento, mas acho que daqui para frente, acho que tem que ter uma evolução e, bom, acho que talvez um passo é explicar o que é telemedicina, explicar para o paciente o que é telemedicina, ter regras de remuneração em relação à telemedicina, né? Porque senão daqui a pouquinho o paciente vai achar que é telemarketing, né? Eu ligo lá para o telemarketing da oncologia ou da reumatologia. Então acho que tem muita coisa, não só na questão de instrumentalização de tecnologia, né? Acho que é importante também, porque suponho que o WhatsApp está sendo usado com bastante frequência para fazer teleconsulta, né? Então, esse tipo de coisa, acho que a gente tem que sedimentar agora e evoluir com a ideia, já que a ideia veio para ficar, né? Todo médico que a gente fala, a telemedicina veio para ficar. E pensando nesses papéis, né, assim, eu tenho visto, eu não sei se você conhece, eu acompanho um perfil do Instagram que é o Propagandista Sincero. Um abraço aí para eles, cara, para mim aquilo ali é maravilhoso, porque ali você tem a realidade do que está acontecendo exatamente, porque os propagandistas podem comentar e podem participar de enquetes de forma anônima, e ali realmente, se eu fosse o RH de uma empresa, eu prestaria muita atenção em tudo que está ali, porque dali você extrai informação real do que está acontecendo no campo, com o mundo do propagandista, do representante farmacêutico, consultor, como quiser chamar, né? Ali eu vejo que o papel do propagandista nesse meio tempo vem sendo muito variado de acordo com a indústria e com a atuação. Alguns entenderam muito rapidamente como fazer a coisa acontecer. A gente lá na Rolo tem desenvolvido sistemas de marketing digital que ajudam o propagandista a trabalhar, né? Então, assim, a gente nunca vê a tecnologia como excludente do propagandista, e sim como potencializador da propaganda médica, onde ele é o grande maestro desse sistema todo digital, né? Seria muita presunção nossa, 80 anos de propaganda médica, em 2, 3 meses mudar tudo, né? Agora tudo virou a chave, tudo virou digital. Digital é um meio, é uma forma. A pessoa nunca será substituída. Então a gente tem trabalhado muito com esse papel do propagandista em estágios um pouco mais baixos do funil, né? Então a gente tira o propagandista desse estágio de fazer contato 1 a 1 e já fazer contatos com médicos que já consumiram algum conteúdo digital, e a partir disso ele começa a fazer o trabalho dele. E eu acho que as empresas aos poucos têm entendido isso. Nessa volta que a gente tem visto nessas últimas 2 ou 3 semanas
a gente vê os propagandistas voltando para os consultórios médicos, né, de máscara, álcool gel, proteção. Os médicos também ainda não sabem muito bem como lidar com tudo isso, até nas questões de pacientes, mas a gente tem testado muito isso que tem sido chamado de modelo híbrido, né? De como esse homem que visita também pode mandar mensagem, também pode ajudar o consumo de conteúdo do médico dele, e pode entrar, às vezes, no consultório de peito aberto, sem nenhum material, sem nada, e pode estimular que o médico consuma conteúdos importantes para o entendimento de um novo fármaco ou do desenvolvimento de algum tratamento. A gente tem visto muito isso, eu acho muito legal esse papel novo do propagandista. O que vocês têm visto lá sobre isso? A gente tem, acho que assim, o propagandista sempre foi, acho que tem várias visões e várias interpretações dependendo da indústria, né? Eles pensam bastante diferente a atuação. Para algumas a função principal é divulgação de conteúdo científico, para outras não é, e ok, cada uma tem sua realidade, tem sua estratégia, mas a gente vê que, bom, o representante tem um papel muito importante, independente se ele é divulgador de conteúdo ou se ele tem um papel relacional, né? O caminho da virtualização, na minha opinião, por esse estudo e por outros estudos que eu já desenvolvi, 100%, eu acho ainda um pouco complexo. Eu acho que o caminho realmente é a coisa híbrida. A gente precisa estar de 15 em 15 dias presencialmente? Creio que não. Acho que a gente até incomoda, às vezes, a rotina do consultório, mas a gente precisa estar lá, porque no final o representante tem uma função, eu acho, que é a humanização da marca, né, do laboratório, da empresa, né, e é o ponto de contato, né, assim. E aí tem várias formas de se pensar isso, né? Você vê, tem um banco, o meu banco, o banco que eu trabalho, eu não conheço o meu gerente. Vou dar um caso que aconteceu comigo ontem, eu comentei numa apresentação que eu fiz hoje de manhã, eu não conheço, nunca vi minha gerente. Ela chama Larissa, a gente só se conhece virtualmente, só que eu tenho a fotinho dela lá quando eu entro no WhatsApp. Ela me ligou ontem, Luba, só para perguntar se estava tudo bem comigo e com a minha família. Ela não quis me vender consórcio, não quis me vender seguro, não quis me empurrar financiamento, não quis nada. Ela simplesmente me ligou ontem e perguntou, queria saber se está tudo bem com você e com a sua família, eu vou sair de férias. Foi essa a mensagem. Na hora que eu desliguei, eu falei assim, legal. Puta entendimento, desculpa o palavrão, mas é assim, eu não vou esquecer disso nunca. E talvez o papel do representante, que é muito similar ao gerente de um banco, né, assim, tem muita associação uma coisa com a outra, eu acho que tenha isso também como uma prioridade. E é um KPI que não é medido. Né? As métricas de avaliação agora, gente, desculpe quem está assistindo a gente, é uma opinião pessoal, eu acho que tem uma questão de métricas, até de métricas a serem pensadas, né? E é isso que você falou, concordo 1000% com você, que assim, tem jeitos de potencializar a atuação desse pessoal. A gente recebeu aqui uma pergunta do Frederico Araújo, da Novartis. Por acaso eu conheço o Fred. Fred, tô de olho em você, hein, cara. Você lembra que você era filho meu lá na Apps, hein? Você tá crescendo, hein, cara. Deve estar ganhando bem já, tô achando. O Fred tá falando o seguinte, como que vocês enxergam os lançamentos de produtos farmacêuticos para os próximos anos? Nós lançaremos mais produtos com estratégias digitais? Como que o mercado farmacêutico tem se preparado, está preparado para isso? Olha, Fred, preparado não estaremos nunca, né? Estamos aí vivendo situações, temos vivido lançamentos, sim, de produtos farmacêuticos em eras digitais, tanto para propagandistas em convenções de vendas, quanto para médicos, né? Eu acredito muito em alguns modelos de webinar, como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento. Eu acho que existem dinâmicas de interação em tempo real que ajudam muito, existem técnicas de televisão que podem ser trazidas para esse jogo, que
ajudam muito na dinâmica dessas construções virtuais, vamos dizer assim, remotas. Não sabemos quando os eventos reais vão voltar, né? Talvez seja a última na cadeia a voltar, porque implica em aglomeração, mas acredito que haverá, sim, cada vez, porque será a única forma, né, de lançar esses produtos, a única forma viável de poder passar conceito, de ajudar essas pessoas a terem acesso a medicamentos novos, inovadores, lançamentos que a gente está trazendo. Vocês têm alguma opinião a respeito disso lá, Fábio? Alguma coisa? A gente tem alguns estudos em andamento que a gente, infelizmente, não pode divulgar, mas eu vou dar meu feeling agora, e minha experiência e minha vivência. Eu estou ficando velho, eu já tenho 32 anos de experiência na área de farma, então deu para viver muitas transições aí. Eu acho que num futuro imediato a gente vai ter ainda necessidade de eventos digitais, e acho que no médio prazo eu acho que o caminho vai seguir o que a gente falou de representantes. A gente vai ter um modelo híbrido entre o digital potencializando o presencial, né, e o inverso também é uma verdade, né, o presencial, porque o presencial tem dimensões que os modelos digitais não conseguem ainda atender, mas acho que no futuro próximo vão conseguir. Mas eu acho que, assim, resumindo, no futuro imediato vai ser digital, e no médio, longo prazo, talvez a gente volte para uma questão híbrida. O digital não vai sair mais das nossas vidas, né? A verdade é essa. A gente não... E graças a Deus que não vai, né? Porque a gente está aqui nessa interação, aprendendo um com o outro, por causa disso, né? Perfeito. O Alex da Limonada, agência, já foi cliente, hein? Já foi cliente. Está perguntando se esses resultados, Fábio, vão ser publicados em algum lugar, se está em algum site, como é que ele faz para ter acesso dos resultados de pesquisa? Os dados são públicos, a gente fez realmente para divulgar para todo mundo, para ajudar aí na tomada de decisão. Então é só entrar em contato, o Lucas é o responsável lá, comercial da empresa, ele encaminha a apresentação. Tá? Ou se vocês quiserem encaminhar a apresentação via... Legal. Tem uma outra pergunta aqui dizendo, fazendo uma séria provocação a mim aqui. Estão me dizendo aqui que as questões que nós estamos discutindo aqui condiz exatamente a velha e baixa digitalização do segmento farma. Eu acho que essa motivação um pouco forçada, né, um pouco abrupta por causa da crise, e aí eu acho que a crise é a mãe da inovação de fato. Eu não sou um estudioso profundo da inovação, não sei as teorias, nunca estudei os artigos da Harvard Business Review sobre esse assunto e tal, mas eu imagino que a necessidade faça o homem, sim, e a indústria farmacêutica está fazendo esse movimento por necessidade. São coisas que a gente vem tentando fazer há muito tempo, mas os entraves, enfim, as outras coisas têm demorado muito. E aí está perguntando aqui, o que a gente acha desse novo normal, o jargão que eu tanto amo, é verdade. Hoje, eu publicando essa live, eu falei, olha, não vamos falar sobre novo normal, mas vamos falar sobre novo normal. Eu acho que não é exatamente o novo normal, porque eu não vejo perspectivas de melhora, infelizmente, não estou querendo ser pessimista, da gente ter que se acostumar realmente com muitas coisas que estão acontecendo nesses dias. Então, mesmo com uma vacina, eu acho que essas cicatrizes que o Fábio bem colocou para a gente, elas vão trazer novos procedimentos, novos hábitos e novas formas de consumo e de divulgação. Tem sim que se adequar e entrar de fato em tudo isso. Se não existe uma área de digital na sua indústria, é preocupante, porque terceirizar isso é preocupante, delegar isso a outra... tudo bem, você fornecedores que te ajudam, mas assim, pensar da maneira digital é uma coisa muito, muito importante. Eu vejo assim, o que você acha, Fábio? Eu concordo 100% com você, Luba. Acho que a gente usou cicatriz como uma palavra certeira. Acho que
cicatrizes ficarão, a crise veio para mudar mesmo, mudar a relação, mudar a relação de marcas com consumidores, a relação de instituições com sociedade, né, a relação, dentro de um dos projetos, eu posso falar que é projeto público também, a gente está medindo algumas tendências, e uma delas chama marcas iluministas, né, o crescimento de marcas que têm a questão de solidariedade, responsabilidade social, engajamento ambiental, a questão de respeito à diversidade ou à igualdade, né? A questão de fraternidade também, como drivers de escolha de consumidores. Então, acho que o mundo veio com essa transformação e vai continuar. Assim, e digital veio para ficar, né? Assim, e eu, da minha parte, acho que graças a Deus, acho que é uma ferramenta, tem ferramentas maravilhosas. Legal. Eu gosto muito aqui do Fábio Correia, dando parabéns aqui pela live. Ele fala que representa exatamente o que ele pensa, que está todo mundo bem alinhado em relação a isso. Mas ele tem uma pergunta, que ele está fazendo visitas, ele está funcionando super bem, a coisa está rodando lá no mercado dele, está funcionando super bem. Como que ele poderia dar longevidade à atuação do propagandista na visita presencial? Como que ele vai voltar agora que o virtual está dando certo? Como é que o presencial volta? Cara, eu acho que é um pouco isso que a gente tem conversado. O híbrido, eu acho que é o mais importante. A presença, eu acho que a gente deixou muito claro aqui, eu acho que apertar a mão de uma pessoa, olhar um olho no olho, ter um evento presencial quando isso for possível, fechar negócio, conversar, as dimensões psicossomáticas do contato pessoal tem a ver um pouco com antropologia, com sociologia, com essa questão do relacionamento, de encostar nas pessoas, né, de olhar olho no olho. Isso eu acho que nunca vai ser substituído, cara. A gente pode criar a ferramenta mais maravilhosa do mundo, pode fazer o que quiser, e eu vou fazer aqui uma sacanagem grande, assim, é um pouco parecido com um cara que acha que ele vai fazer sexo virtual o resto da vida. Não vai fazer, cara. Não vai dar certo. Isso não é do ser humano. Então, assim, eu sou o maior entusiasta das ferramentas digitais, eu sou o maior apoiador da potencialização do ser humano através do digital. Mas a gente vai sempre precisar do homem com homem, de ter esse contato, de conhecer as pessoas, de abraçar as pessoas. Eu sinto muita falta disso. Tenho sentido muita falta. Então, eu imagino que também as relações comerciais vão sentir essa falta. E a gente vai, em algum momento, estabelecer essas regras de convivência novamente, e as coisas vão chegar num equilíbrio, onde essas ferramentas não vão equilibrar as coisas. Eu imagino assim. O que você acha, Fábio? Eu vou responder para o meu xará aí. Eu acho uma coisa bem importante isso. Fábio, eu acho que são atuações complementares, elas não são excludentes, elas se completam. Volto a falar que o primeiro ponto é a gente entender o médico que está na frente da gente. Ficou claro que a gente tem perfis muito diferentes de médicos, a gente tem um médico que a gente vai precisar lá, nem se for para dar um tapinha nas costas deles e ir embora, e não dá tempo de fazer mais nada. Mas acho que o primeiro passo é a gente segmentar a base dentro de um critério que a gente possa entender qual que é o canal preferencial do médico. E o segundo é que são atuações complementares. Eu acho que o presencial, a gente fala o presencial, eu concordo com o Luba que tem uma dimensão de olho no olho que a sociedade ainda não está preparada para se afastar. Ao contrário, acho que as novas correntes de marketing estão reforçando essa ideia de humanização das empresas, né? Trazendo características humanas para que elas possam ir cumprindo esse papel. Então, eu acho que é bem isso. O primeiro passo, segmentar minha base para ver qual que é o melhor canal para falar com o médico. E o segundo passo é ter um equilíbrio entre o presencial e o virtual, né? Como eu dei o exemplo da minha gerente lá, ela é virtual, mas para mim ela é quase presencial,
A mulher me ligou, falou, poxa, você tá bem? Meu, uma coisa simples, uma ligação de 2 minutos, faz uma diferença na vida de todo mundo. Mas tem essa característica humana, né? Teve uma preocupação interpretada da minha parte de humanidade, mesmo que mediada por um computador, né? Então, eu acho Exato. que, não sei se te respondi, mas eu acredito muito, e se a gente for ver as novas correntes que estão vindo, aí o marketing 4.0, esse tipo essas novas pensamentos que estão vindo, a gente está vindo a gente não está robotizando nada, a gente está humanizando tudo. Acho que é por aí. Exato, né? Todos os eventos de tecnologia têm falado muito isso, né? Sobre a humanização através da tecnologia ou a própria humanização por si só, né? Então, assim, esqueça achar que vai ser tudo digital, o digital vai excluir tudo. Cara, eu gosto muito das analogias do que tem acontecido. O Uber não excluiu o táxi, né? Não existe substituição, existe soma. Né? Mais do que soma, eu acho que o representante ele era subutilizado sem utilizar o digital. Com o digital, ele se torna um super representante, porque ninguém é capaz de ter tanta informação de 200, 400 e através do digital 600, 800 médicos na cabeça, porque ele vai precisar de um banco de dados que funcione para ele, vai precisar de abordagens que funcionem para ele, vai precisar de ferramentas que ajudem a ele equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo. E assim ele se torna um super profissional. Né? E isso vai ajudá-lo, não atrapalhá-lo, não substituí-lo, jamais, né? Não vai ter um robozinho lá que vai fazer o trabalho dele, não vai, né? Não é esse o ponto. Mas, Fábio, cara, eu acho que chegamos ao nosso final, já estamos estourando aí quase 7 minutos. Eu acho que a gente cobriu grande parte das coisas. Acho que só mais uma coisa aqui que falaram que eu acho muito interessante, que uma provocação em relação ao WhatsApp, das empresas que proíbem o WhatsApp, e fazem vista grossa, porque o representante vai acabar usando, né? O médico vai pedir para ele usar o WhatsApp. Então, assim, se você não quiser que ele use, então, o que você vai fazer? Você vai desinstalar o WhatsApp do representante? Você acha que no paralelo ali, na vida real, não tem uma mensaginha com o médico, nada? Então, era melhor que, né, a gente soubesse como utilizar e orientar como utilizar, para que seja de uma maneira segura, que seja de uma maneira fácil. Mas beleza. Mas eu acho que já estamos nas nossas considerações finais. Eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer o Fábio. O GDMF é isso, é um espaço para a gente poder discutir o marketing farmacêutico, poder trazer pessoas brilhantes que fazem pesquisas como o Fábio, como a empresa do Fábio, que trazem ideias novas, que é um fórum aberto para a gente poder discutir um assunto de coisas que a gente fica muito preso aqui, né, nessas reuniões fechadas com o cliente, com um, com o outro, num evento ou outro. Nos siga no Instagram, o nosso perfil é o @gdmfbr. Fiquem à vontade, façam suas perguntas, suas críticas, soluções, tragam suas ideias. Nós somos profissionais que trabalham com isso, mas é o assunto que eu mais amo discutir. E eu queria que o Fábio fizesse suas considerações finais para a gente poder falar o nosso tchau aí. Eu só tenho a agradecer, Luba, muito obrigado pelo convite. Eu acho que, bom, eu sou pesquisador e eu gosto de troca, e eu acho que nunca foi tão importante a gente trocar agora, a gente entender pontos de vista diferentes, e ter esse canal aqui aberto, esse convite de vocês foi muito legal. A gente está à disposição de vocês para o que precisarem, para quem está participando do canal também, se precisarem de alguma coisa, a gente fica. Legal, muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Boa noite. Uma coisa importante, muito obrigado à tua equipe técnica aí, que montou toda essa estrutura, um time sensacional, muito carinhoso com a gente, então agradecer eles para a gente também. Tá joia, Fábio. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.